O que nós temos trabalhado nos últimos dias e se reflete naquilo que nós temos vivido como congregação e buscado trabalhar na palavra, entender o que Deus pensa a nosso respeito, vai muito além, muito além de um princípio doutrinário. Eu não entendo que a revelação das letras deste livro seja um parâmetro ético. Não é um guia moral. Quando a gente estuda teologia sistemática, a sistematização dos ensinos e dos textos bíblicos, a gente descreve a Bíblia como o manual de nossa fé e ordem. Quando a gente vai conhecendo Jesus e essas páginas vão se tornando vivas, a gente aprende que ela é mais do que um manual. Ela é o que Deus pensa a meu respeito. Me ajuda a compreender o que Deus pensa a meu respeito. Alguns vão dizer, mas foi escrita por homens. Claro, seria escrita por quem? Por girafas? Para que homens leiam, precisa ser escrito por homens. Mas tem uma particularidade interessante, sendo escrita por um período de aproximadamente 1.600 anos, entre os registros do seu do primeiro ao último livro, tendo vários escritores diferentes, de realidades tão distintas, de culturas tão distintas, de vidas tão distintas. Contando histórias tão distintas, sem perder a centralidade da sua mensagem. Então nós podemos dizer que este livro tem vários escritores, mas tem um único autor. Quando a gente discute esses elementos na teologia, é muito interessante, porque são vertentes diferentes. Uma delas, mais moderna, diz que, na verdade, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é. Isso significa que algumas coisas que estão ali são o que Deus pensa, outras coisas não. Eu creio, e aí vai uma questão extremamente pessoal, de convicção íntima, que cada palavra foi pensada especificamente para cada ocasião, em cada composição frasal, em cada relação sujeito-objeto, sujeito-verbo-objeto, em cada construção de ideia semântica, e cada palavra está disposta no seu devido lugar e tem o seu devido significado. Eu acredito que o que está aqui foi pleno e escriturístico, literalmente, verbal e escriturístico, pleno e verbal. Não só contém, quando este livro ele é usado em nossas vidas, ele se torna vida em nós, e não apenas conceito na nossa cabeça. Vai nos mostrando o que Deus pensa a nosso respeito, muito mais do que Ele quer que a gente faça. Porque na verdade a gente vai descobrindo que só é possível fazer o que Deus quer se nós somos
o que ele pensa a nosso respeito. Porque esse livro muda a gente de dentro para fora. Não é uma doutrina que você absorve de fora para dentro. É uma experiência espiritual que você tem de dentro para fora. Por isso, mesmo capítulo 6 de João, Jesus vai dizer: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 1, ele vai dizer: porque a palavra da minha pregação não foi ministrada a vós, não foi servida a vós como palavra de persuasão, mas como manifestação do Espírito e do poder. E a palavra lá não é poder no sentido de poder para fazer milagre, poder para fazer chover. O termo dunamis significa dinâmica. O apóstolo Paulo diz então: a minha pregação, aquilo que proclamei a vocês, é manifestação do que o Espírito traz para dentro de nós e de o quanto isso é poderoso para nos fazer viver dinamicamente isso. É muito mais do que um conceito. Nesse contexto de entender a palavra, abrimos o Salmo 119 alguns meses atrás e estamos trabalhando ele dentro de um contexto maior que começou em novembro de 2016, sistematicamente, quando abrimos Isaías 53 e descobrimos que Jesus foi esmagado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E nós começamos a estudar o sentido de transgressão e de iniquidade. Começamos a entender que só é possível viver sem transgressão se de fato, mais do que uma obediência, a experiência com que Deus pensa a meu respeito é gerado naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, para que possa se transformar naquilo que eu faço. E a iniquidade, como uma inclinação para viver aquilo que não é de Deus, só pode ser removida da nossa vida a partir do momento em que o Espírito Santo flui em nós com o que Deus pensa a nosso respeito, para que nós possamos pensar e entender a vida de forma diferente. E aí fomos para o Salmo 119, encontrando alguns aspectos onde conhecer o que Deus pensa a meu respeito me faz ver de forma diferente. E aí nós chamamos de cosmovisão, uma palavra bonita, né? E para entender cosmovisão nós usamos uma definição simples: todas as coisas e cada coisa dentro dessas todas as coisas. Cosmovisão significa a nossa visão de cada coisa, do seu todo e de como cada coisa se constitui nesse todo. É muito mais do que ter uma visão ampla. É entender a amplitude da visão com a especificidade de cada elemento que compõe isso. Na linguística a gente chama de frame. Um todo que precisa ser visto como um todo à medida em que cada parte se relaciona. Quando eu fiz a especialização para terapia cognitivo-comportamental, essa especialização foi numa área da psicologia chamada Gestalt. Talvez alguns já tenham ouvido falar da Gestalt. Gestalt está no cerne da visão funcionalista, na linguística. E se você às vezes não sabe o que é Gestalt, vale lembrar algumas figuras gestálticas que estão no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Já viram aquelas figuras onde pede para que você encontre os tigres na árvore? Então, dependendo do foco que você tem, você vê os tigres ou você vê a árvore. Você vê o específico
ou você vê o amplo? O Evangelho de Jesus, vertido pelo Espírito e pela palavra em nosso espírito, faz com que tenhamos a visão do todo e de cada específico, e como este específico se relaciona com os demais. E aí trabalhamos isso já há algumas semanas em 4 ambientes, ou aspectos. O aspecto interno, minhas emoções, meus sentimentos, como eu vejo esse todo aqui, e como saber o que Deus pensa a meu respeito me ajuda a resolver isso. O que passa dentro de mim, minhas emoções, meus sentimentos, meu cansaço, minha inquietação, minha angústia, minhas frustrações, minhas ansiedades, meus medos, coisas que estão dentro da alma. Segundo aspecto, o aspecto das relações, aquilo que está fora e que depende das relações interpessoais. A primeira coisa que nós aprendemos é que o homem é um ser social. Essas relações, como elas afetam quem nós somos e como elas afetam o que fazemos nesses processos e como encaramos isso. Desde a questão familiar até as questões relacionais mais amplas. Desde as questões familiares às questões mais afetivas. E é interessante como que esses elementos internos hoje estão altamente associados às frustrações nos nossos relacionamentos interpessoais. Naquilo que esperamos dos outros, naquilo que sentimos a partir dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Terceiro aspecto é o aspecto das situações. Aquelas que nós não podemos controlar absolutamente nada. Reveses, enfermidades, planos que não dão certo, situações que acontecem sem que nós estejamos planejando. Estava contando para vocês na semana passada que estava tudo certinho para eu viajar, tudo certinho para eu fazer um monte de coisas. Do dia 21 para cá, a única coisa que eu tenho feito é manter minhas pernas para cima, debaixo das almofadas. Não é? E ainda vou demorar a retomar o meu ritmo. Nós não temos como controlar os nossos planos. Nós não temos como controlar as coisas fora de nós. E então, como que o que Deus pensa a meu respeito, agindo dinamicamente em minha vida, me faz entender essas situações? E como Deus espera que eu lide com elas. Entendem? O quarto aspecto, nós trabalhamos, são aspectos espirituais. Como lidar com as realidades espirituais? Que não são necessariamente as que estão dentro de nós, mas as realidades espirituais que interferem conosco. E aí usamos 2 referências claras, ligadas à amargura, lembram? Em Hebreus, que diz que a amargura brota, perturba, contamina e priva a gente da graça de Deus. E a amargura, de fato, é um sentimento e só pode acontecer dentro do segundo elemento, que é o relacionamento interpessoal. Então, como lidar com essas questões espirituais? Como lidar com alguma coisa que te priva da graça de Deus, que faz você perceber a bondade e a relação de Deus com a sua vida? Temos outro exemplo da amargura, que está numa parábola que Jesus conta. Na verdade, em momento nenhum fica claro se era apenas uma parábola, mas uma história que ilustra o que Jesus quis ensinar. Ele fala de um rei a quem um homem devia uma quantidade absurda de dinheiro, não podia pagar, nem se trabalhasse a vida inteira. E o rei perdoa aquele homem, e ao sair dali aquele homem cobra um outro conservo que devia a ele muito menos. E ele não perdoa a dívida infinitamente menor. E nesta história o rei ouve sobre isso, revoga o seu perdão e manda que aquele homem que havia sido perdoado fosse preso até que pagasse tudo o que devesse e fosse entregue aos verdugos.
aos atormentadores. Quem já viveu a experiência de amargura sabe que a amargura atormenta. Então, o primeiro aspecto é como lidar com essas situações espirituais. No quarto aspecto, na primeira parte, como lidar com essas coisas espirituais. Na segunda parte do quarto aspecto, como lidar com as perseguições. Quando alguma coisa acontece conosco sem que isso tenha sido causado por nós mesmos. Então é nesse aspecto que nós estamos. E aí nós começamos a trabalhar alguns textos, como de 2 Timóteo capítulo 3 e a carta de Judas. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, nesse tempo que a gente tem, sobre uma realidade de contraste. O que é o contraste? São as diferenças entre coisas que parecem ser semelhantes. O contraste pode pôr em evidência ou tirar da evidência algumas coisas. Essas televisões mais novas agora, essas coisas são ajustadas automaticamente, mas se você lembrar daquelas antigas Telefunkens, né, existia um botãozinho chamado contraste, onde você aumentava ou diminuía o transpasso entre o que era fundo e o que era frente, entre as imagens umas nas outras. A ideia de contraste é passar as características que o apóstolo Paulo descreve no capítulo 3, e Judas descreve na sua carta, acerca daqueles que estariam trazendo tempos difíceis, como na comunidade da fé, haveriam alguns que não são parte dela, e eles começam a dizer que as perseguições, elas nascem, brotam, crescem neste ambiente. Reportando-nos a Jesus, não é, Maico? Onde ele deixa claro que a primeira resistência a ele, talvez fosse nas próprias casas, entre as próprias famílias. Ele diz que se levantarão pais contra filhos, filhos contra pais. E também no ambiente que a gente conhece como família de Deus. Então eu gostaria que a gente olhasse hoje o contraste. Vamos lá? Tempos difíceis, porque haverá homens. Então ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, que era um pastor, um cara que comandava, que conduzia, um cara que instruía uma congregação. E ele vai dizer que haveriam homens e as atitudes desses homens trariam tempos difíceis. E aí ele então vai elencar, ele vai fazer uma lista dessas características desses homens, dessas pessoas que vivem em meio à comunidade da fé, ou viviam em meio à comunidade da fé. Tá claro? Estão comigo? Beleza? Então vamos lá. Vamos ler juntos? Que amam a si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, maus, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontroláveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, precipitados, orgulhosos, que amam mais os prazeres do que amam a Deus, que têm uma aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. O que é isso? Aparentam a fé, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que deveriam crer. Creem, dizem que creem, mas não mostram isso na forma como vivem. Talvez, Juju, volta a lista um pouquinho. Alguns são muito claros, a gente não precisa mexer. Alguma dúvida sobre quem é avarento? Presunçoso? Soberbo? Blasfemo? Talvez a blasfêmia? Quando você fala coisas que
você sabe que não são verdade, mas você toma essas palavras como se fossem. Não é apenas mentira, é a declaração deliberada de algo que você não conhece e que vai de encontro a alguém ou alguma coisa. É comum a gente ver naqueles filmes antigos, né, de cavaleiros templários, de capa e espada, que falam mais especificamente sobre o poder da igreja, quando alguma coisa era dita, então os religiosos diziam, blasfêmia! Não é? Alguma coisa que era dita e que conscientemente feria a verdade. Blasfêmia é essa capacidade de você dizer aquilo que você não conhece e afirmar isso como verdade para o outro. Ou torcer, distorcer o que é a verdade e dizer isso como se fosse a sua verdade. Como nós temos isso hoje, né? O que vale é a minha verdade. E nós relativizamos a verdade para que todo mundo caiba dentro dela. Então nós temos uma verdade que é relativa. Na verdade, a verdade é minha, é sua, é dele, é dela. E cada um tem a sua verdade. E a junção de todas essas verdades compõe o que pode vir a ser verdade. Verdade é o que não é mentira. Verdade é aquilo que não é falso. Meia verdade é uma mentira completa. Quando Jesus trata isso com os seus discípulos, ele vai dizer, e é interessante que é num momento muito crítico da relação deles, quando eles começam a questionar Jesus com relação ao Pai. Eles vão convivendo, e é um momento que eles dizem, Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Há momentos em que ele se refere aos discípulos dizendo, em verdade, vos digo, e ele vai afirmar a verdade sobre a verdade. Há um momento que o apóstolo Paulo trata sobre a verdade, e ele diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então ela não tem nada de relativa. Nós relativizamos a verdade para o nosso conforto. E para concluir, Jesus diz aos discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não estava falando de ser a única verdade religiosa. Ele estava falando de ser a verdade. O que ele estava dizendo é que nele estava a palavra de Deus, porque ele se apresenta em João como Logos, o verbo de Deus. E o que ele vivia é o que o Pai pensava a respeito dele. Então ele diz que aquilo que ele vive é o que o Pai pensa. E o que o Pai pensa é a verdade a nosso respeito. Como isso é chocante, né? Desobediente a pais e mães, eu não preciso entrar nisso. Ingratos, alguém que não tem gratidão. Mal, aquele que não faz o que é bom. Sem afeto natural, sem afeição, sem empatia. Irreconciliável. Alguma dúvida? Alguém com quem você não consegue conciliação, alguém com quem você não consegue negociar. Esses dias parado em casa, alguns momentos são desesperadores, porque você lê, entra na internet, conversa com alguém, aí você vai, liga a televisão, não tem nada, e esses dias eu estava vendo no canal a escolinha do professor Raimundo. E havia um personagem que era um piqueteiro de greve, lembram? Vestido com roupa de greve e um megafone na mão.
E quando ele se aproxima do professor, né, que é o Chico Anísio, ele diz: tem negociação? E o professor diz: tem negociação. Aí o professor faz uma pergunta para ele. Então, negociações abertas, quer dizer, vamos negociar. Irreconciliável é alguém com quem você não negocia, é alguém que nunca está pronto a ceder em nada, que não abre mão, com quem você não pode se conciliar. A propósito, essa palavra é formada no grego também, por vários elementos, na sua morfologia, na sua forma, né, de núcleos, pequenas expressões que mudam seu sentido. Conciliar, reconciliar significa conciliar de novo. Irreconciliar significa não conseguir conciliar outra vez. No grego é exatamente assim. É o termo, né, e dois prefixos que compõem o seu entendimento. Irreconciliável é alguém com quem você não negocia. Não tem como você achar conciliação com ele. Caluniador, aquele que fala do outro calúnia, aquilo que não é verdade. Não somente aquilo que não é verdade, mas aquilo que expõe o outro. Incontrolável, algumas versões trazem insaciáveis. Alguém que não tem controle próprio e nem controle sobre as coisas que faz. É incrível como a palavra nos fala em Gálatas capítulo 5. Ao descrever o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo usa uma palavra que é traduzida por domínio próprio. E ela também é composta de duas palavras, ek e kratos. Ek vem de ego, eu. Kratos vem de poder, autoridade. A autoridade sobre mim mesmo. É krateia. Incontrolável é alguém que não tem controle de si. Logo, não consegue se controlar nas demais coisas. É interessante que nós só não conseguimos nos controlar nas demais coisas porque não temos controle em nós mesmos. O princípio do controle das coisas é controlar a mim mesmo. É que eu me controle. Cruel? Alguma dúvida sobre quem é cruel? Sobre alguém que tem prazer naquilo que faz mal ao outro. Incrível. Sem amor para com os bons. Acho que fica bem claro. Traidores. Precipitados. O que é uma pessoa que se precipita? É alguém que se antecipa a alguma coisa de forma equivocada. É interessante que o verbo grego fala exatamente sobre se lançar. Da ideia de precipício, precipitar-se, lançar-se de um precipício. Precipitação é exatamente isso. Você não mede as consequências, simplesmente você faz, se lança do precipício. Isso é aquela nossa gíria popular. Cair de cabeça. Ou mergulhar de cabeça. É essa a ideia. Não medir as consequências, simplesmente fazer. Tem algumas coisas que marcam a vida da gente, né? Entre eles, um livrinho que eu li aos 16 anos de idade, quando comecei o 2º grau. E esse livrinho tinha o título Para Gostar de Ler, e tinha algumas crônicas, principalmente de autores cariocas. E numa dessas crônicas estava uma crônica interessante que tinha por título O Defenestrado. Já ouviram falar de defenestrar? Defenestrar é o ato de atirar algo pela janela. E essa crônica conta que um homem havia sido roubado e se havia sido atirado pela janela de um apartamento.
E ele estava lá, estetalado, lá, largado na calçada, e a perícia lá, a polícia e alguns repórteres procurando. E um homem então chegou e perguntou para o outro, curioso, chegou para um jornalista e falou assim: o que aconteceu com ele? Aí o jornalista disse: foi defenestrado. Aí o cara parou, colocou a mão na cabeça e falou: coitado, além de ser defenestrado, jogaram ele pela janela. Defenestrar é exatamente o ato de ser jogado pela janela. Precipitado é exatamente o ato de se lançar sem medida, sem pensar nas consequências. Que amam mais os prazeres, orgulhosos, não tem o que ver, que amam mais os prazeres do que amam a Deus, que têm uma aparência de piedade, mas negam o poder. Esse a gente já tratou. Agora, qual é o contraste? O apóstolo Paulo diz: existirão homens assim, haverá homens com essas características. E qual é o contraste disso? Vamos lá, Juju. Dos versos 10 a 13, o apóstolo Paulo vai dizer: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Deixa eu corrigir isso aqui, porque a tradução desta palavra doutrina no Novo Testamento não é aquilo que a gente entende por doutrina hoje. A doutrina hoje é o corpo doutrinário que define uma denominação. O ajuntamento de doutrinas que define um tipo religioso. Existe a doutrina católica, existe a doutrina ortodoxa, existe a doutrina evangélica. Dentro da doutrina evangélica você tem 4 ou 5 linhas doutrinárias, mais ortodoxas, menos ortodoxas, neopentecostais. Agora existe uma outra ramificação já reconhecida dentro do meio evangélico que tem construído um corpo doutrinário, são chamados de carismáticos, porque lidam com os dons espirituais. Não é essa a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo é didaquê. É uma referência àquilo que os apóstolos pensavam, ao ajuntamento de pensamentos que eles aprenderam com Jesus e absorveram para as suas próprias vidas. Essa era a fé que eles tinham, pela qual valia a pena morrer. E perseguidos na primeira geração, muitos foram mortos, porque criam. Entendem? Não é a defesa de um corpo doutrinário, é a fé de Jesus. É o conjunto de entendimentos dele, que os apóstolos viveram com ele. E é isso que nós temos tentado resgatar hoje. Não a doutrina que nos classifica como um grupo, mas a doutrina que nos faz parecidos com Jesus. A didaquê, o ensino dele, que faz a gente querer menos de nós e mais dele. E a característica dessa doutrina, Jesus diz: o meu fardo é leve. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A essência da doutrina de Jesus era ser manso e humilde de coração. Quando ele diz aprender ali, ele está usando a palavra matetese, que significa ser discípulo. Eles dizem: aprendam isso, vivenciando isso. Então o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que ele deve seguir esse entendimento de vida. Esse didaquê, uma fé que sustenta a nossa maneira de ver a vida e de nos relacionarmos com as coisas, conosco, com as pessoas, com as circunstâncias e com a própria perseguição, com situações que nós não podemos mudar ao nosso redor, pelas quais não fizemos nada para sofrê-las. Então o apóstolo Paulo diz: segui o meu didaquê,
Juntos? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ele cita cidades. Quantas perseguições sofri e o Senhor me livrou de todas. Agora volta, Juju, por favor. Seguir a doutrina, o entendimento de Jesus, o modo de viver, a intenção e a fé. Quando resumimos o Evangelho aqui, algumas vezes dizemos, o que é o Evangelho de Jesus? Sermos parecidos com Ele. A nossa luta como igreja, em 13 anos de Manancial, é insistir que viver com Jesus significa lutar para ser parecido com Ele. Sua forma de crer, sua forma de viver, a intenção que tem, o que crer acerca disso, a longanimidade, a paciência, o amor. Longanimidade, para mim, tem um significado muito interessante. A ideia é exatamente isso, longo ânimo. Vem de dois termos gregos que se juntam para formar uma palavra, macrotumos. Macrotumia significa distância da ira. Longanimidade é a capacidade de ser aquilo que a gente vive hoje tão naturalmente, uma palavra que ganhou força ultimamente aí nas redes sociais, resiliência. Também tem a ver com perseverança, em não perder o ânimo. E o bom ânimo. O amor, a paciência, que é outro termo interessantíssimo, já trabalhei isso com os irmãos algumas vezes. Vem também da junção de dois termos gregos. Um deles é uma preposição que significa embaixo, e o outro, um verbo. O verbo permanecer ou ficar. Rupomone. Ruper, embaixo. Meno, ficar. Capacidade de permanecer embaixo. Literalmente a ideia de paciência, de sofrer alguma coisa. Está claro? Sofrer perseguições, sofrer aflições. Dá para perceber a diferença do contraste? Qual é a diferença no processo? Viver com Jesus, viver sem Jesus. Veja só, não é ser evangélico ou não ser evangélico, não é ser cristão ou não ser cristão, é viver em Jesus ou não viver em Jesus. Entendem a diferença? Já tenho falado aqui muitas vezes sobre a nossa arrogância como evangélicos, de olhar para os demais e dizer, nós temos uma palavra, nós temos uma salvação, nós temos. Eu acho que nós temos que aprender a falar menos e viver mais. Mais amor, mais longanimidade, mais perdão, mais compreensão. Mais de tudo que é de Jesus. E a propósito, não tem nada a ver com Jesus ter esse sentimento. Porque ele diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Estão entendendo o contraste? Coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Podem estar no mesmo ambiente, mas não são as mesmas coisas. Jesus usa essa figura quando ele fala do trigo e do joio. Lembram? O trigo está plantado, vem o inimigo e planta no meio do trigo o joio. Parecem a mesma coisa, mas frutificam de forma diferente. O trigo produz cachos, e seus cachos são prateados.
o joio, suas sementes nunca se abrem. Sabe por que que o texto de Jesus nos fala sobre isso? Ele diz que quem vai separar trigo e joio é apenas o agricultor com a pá na eira, porque a diferença das obras só serão e só podem ser percebidas a quem nós damos conta. Aquele que vê além da aparência e olha para o coração e as intenções. Então nenhum de nós recebeu permissão para sair por aí procurando joio e trigo. Você é joio. Você é trigo. Ninguém deu essa autonomia para nós. Não é a igreja que faz isso. Não são pastores que fazem isso. Quem é? É o dono da seara. É aquele com quem deveríamos nos relacionar. É aquele com quem estamos perto, de quem estamos perto. E é interessante se a gente lembrar de Mateus 25, porque é exatamente esse o drama daqueles que chegam para Jesus e dizem: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos coisas estrondosas, em teu nome maravilhas e portentos, em teu nome milagres de todo tipo. O que Jesus vai responder para eles? Quem são vocês? Nunca vos conheci. Porque não é o que você faz, é quem você é, porque você frutifica na natureza de quem você é. E esse é o Evangelho de Jesus, que mexe com esse contraste. Estava falando hoje com a Adriana rapidinho ali. Eu tenho sempre provocado vocês, como congregação, dizendo que se você tem crise, você está vivo. Só tem crise quem está vivo. Morto não tem crise. Né? Eu nunca vi ninguém no caixão levantar e dizer: eu estou em crise. Né? Não tem. E quando a gente vai ministrando essas questões que envolvem a relação com Jesus, a pessoalidade do relacionamento, absorver a palavra para vivê-la, a gente vai começando a perceber a nossa crise de ver aquilo que nós não somos. E dizer: eu gostaria de ser, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo chegar lá. Essa crise é para quem está vivo. Eu nunca vi quem não é ter crise de não ser. Pega um desses indivíduos, caluniadores, irreconciliáveis, que amam mais os prazeres do que a Deus, e vê se eles estão preocupados, se eles estão ou não fazendo o que Deus espera deles. Agora há uma linha muito tênue entre a crise e a culpa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há uma linha tênue, há uma linha fina entre a culpa e a crise, porque a crise faz com que eu veja aquilo que eu não fiz e me empurre para fazer. A culpa faz com que eu veja aquilo que eu não fiz e diga: eu não fiz. A crise me faz ver quem eu não sou e me faz querer ser. A culpa me vitimiza. Está vendo? Eu não dou conta. É interessante que o vitimado tem até um timbre, né? Quem está em crise diz: eu estou perseguindo o negócio. Quem está na culpa diz: não sei, talvez. Mas você não acredita que isso é verdade? Mas eu não dou conta. Eu não dou conta. Sai da culpa e entra naquele estágio de quem está em crise. É a crise que mobiliza o apóstolo Paulo a escrever o capítulo 3 de Filipenses. Ele diz: eu sei aquilo que eu ainda não sou, mas uma coisa eu sei, eu vou deixando para trás as coisas que ficam e eu vou andando para frente, para pegar aquilo que Deus tem para mim e para o que eu também já fui alcançado. Jesus já pegou para mim, agora eu pego para mim. Jesus já pegou e deixou aqui, agora eu tenho que pegar nele e trazer para mim.
Quando o apóstolo Paulo vai terminando a sua vida, ele não diz, eu não fui, eu não consegui. Ele diz, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. No início da segunda carta de Timóteo, ele vai dizer que nós precisamos ser como um soldado que abre mão das coisas para ir para a guerra. Que se vamos correr num ginásio, deveremos correr com excelência, como um atleta. Correr para competir. E ele diz que o agricultor deve ser o primeiro a, depois de ter esperança, ver o fruto do seu trabalho. Já pensaram a crise do agricultor? Hoje em dia a agricultura toda mecanizada, é outra. Mas pensa um indivíduo que tinha lá a sua terrinha para semear o milho para os seus filhos, para o seu sustento. E ele pegava todos os grãos que ele tinha e ele jogava na terra e tapava. É interessante que o texto do profeta diz que Deus dá a semente para semear e o pão para comer. Se você pega o milho, torna pão e come, você não tem o que semear. Então você tem que separar o que você transforma em pão e o que você deixa como semente. Entendem? Alguns pegam isso para dizer que você tem que dar dinheiro em igreja. Quando fizerem isso com você, abra os seus olhos. Esse texto não tem nada a ver com oferta. O que o Espírito está ensinando é que nós temos que aprender a lidar com o que temos para a provisão e o que temos que semear. É a maneira como administramos. Isso tem a ver com a realidade de casa, porque a agricultura era familiar. É oikonos, da onde vem a palavra economia. Oiko é casa, nomos é lei. Oikonomos, a lei da casa. Como você administra as coisas. Como você administra as coisas. Eu tenho a semente que se torna pão, e eu tenho a semente que eu guardo para lançar na terra, e pela fé, saber que ela vai produzir, e eu vou poder colher com fartura. Entendem o que eu estou dizendo? O apóstolo Paulo diz que o agricultor, ele tem que ser digno de comer os seus frutos, porque ele lançou o que ele tinha na terra, ele soube esperar os resultados. Não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com ansiedade. Pensa se o agricultor for ansioso, e a cada 2 dias ele for abrir o buraco para ver se a semente está lá. Ela nunca vai encontrar o ambiente próprio para a germinação. Porque antes de brotar, a semente tem que morrer. Você perde para ganhar. É literalmente o reino. Não é assim que Jesus nos ensina sobre o reino? O reino de Deus, no reino de Deus é diferente. Quem perde, ganha. Estão comigo até agora? Que horas são? 8h40. Vocês aguentam pelo menos a lista de Judas mais 10 minutos? Não está desconfortável? Se alguém mais começar a abrir a boca, eu vou mandar. Abriu a boca. Vou mandar para casa. Eu fecho, amém, acabou, vamos embora. Judas. Judas é um texto que só tem um capítulo. Depois a gente vai voltar nesse aí, Juju. Vamos lá? Pode passar? Porque se introduziram juntos? Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para o mesmo juízo. Ele vai dizer que se introduziram dentro das comunidades de fé. E ele diz, esses homens são homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, que negam a Deus, que negam o senhorio de Cristo, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a autoridade, afrontam as dignidades, dizem mal do que não sabem, como animais irracionais se corrompem, são manchas em vossas festas de amor, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento, de uma para outra parte, são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Sabe o que é escumar? É a mesma coisa de espumar. Já viram quando o rio está muito mexido, que faz aquela espuma? Sabe o que fica naquela espuma? Oi? As impurezas, o resíduo que a água vai expulsando.
Então ele diz que esses homens são homens impetuosos, como ondas impetuosas, que elas vão batendo nas rochas, mas a espuma deles é podre, expõe as suas próprias abominações. Sabe o que significa isso? E falam uma coisa e vivem outra. Estrelas, vamos lá? Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. São murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Esses 4 eu deixei separados, porque nós vamos voltar neles. Murmuradores, queixosos da própria sorte. Sabe o que significa? Nada nunca está bom. Nada nunca está bom. Irreconciliáveis. Eu lembro quando o meu avô era vivo, a gente chegava para ele e perguntava: e aí, vô, tudo bem? Ele disse: tudo bom e nada presta. Já ouviram esse dito? Tudo bom e nada presta. É o retrato disso aí. Aqueles que se queixam do que têm. Quando Judas trabalha a palavra sorte ali, ele não está falando de sorte de azar. Ele está falando que eles são queixosos daquilo que acontece na vida deles. Que a boca fala coisas arrogantes. Todo murmurador é por natureza arrogante. Todo indivíduo insaciável é por natureza arrogante. Vamos lá, Juju. Admirando, juntos, por causa do interesse. São os que causam divisões, são sensuais ou almáticos e não têm o espírito. Imitam aquilo que é espiritual nos seus conceitos, nas suas doutrinas, na ideologia cristã evangélica, na cultura pop gospel. Já ouviram falar da cultura pop gospel? Essa é excelente. Paz do Senhor, graça e paz. Eu falo de um jeito, eu visto marca da paz. Eu não vou a show, mas se o grupo for evangélico, eu compro. Esses dias eu estava em Goiânia, é interessante, passou uma propaganda de uma loja que vende carros, e no final dizia assim: a concessionária do povo de Deus. Estou cantando aquele grilinho na minha cabeça. Essa realidade cria uma cultura religiosa. A música que crente ouve, o baile que crente frequenta, a balada que crente vai, a roupa que crente usa. Estão entendendo o que eu quero dizer? E olha que para falar de balada gospel, eu sou pioneiro aqui na cidade, né? As primeiras baladas gospel aqui na Barra foram nossas. A gente chamava de tuti-tuti. A gente fechava o templo, botava plástico preto nas janelas. Tum, 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 tum. E a gente pulava com aquele tic-tic. Não havia problema nenhum. Um ambiente saudável, de tranquilidade. Agora hoje, não é mais uma coisa simples, onde você vai ali para pular, para dançar, para brincar. Você tem que ter uma motivação pseudo-espiritual para qualquer coisa.
Antigamente a gente jogava bola, aí a gente dizia, não, isso aqui é uma estratégia evangelística, trazer o indivíduo para jogar futebol, depois levar ele para a igreja. Qual o problema de nos juntarmos para jogar bola? Futebol, vôlei, o que for, problema nenhum, desde que saibamos que isso é entretenimento. Qual o problema de fechar a igreja e botar um tuti-tuti, pular e dançar? Qual o problema nenhum, desde que você entenda que isso é um entretenimento, mas não dá para chamar isso de estratégia de nada. Isso é simplesmente entretenimento. Qual é o problema do irmão criar uma marca e dizer que essa marca é a marca do povo de Deus? Problema nenhum, desde que você não ache que isso é uma cultura, que o povo de Deus se veste assim, que o povo de Deus fala assim, que o povo de Deus age assim, que por ser povo de Deus tem que ter características. Sabe qual é a característica de quem é de Jesus? É manso e humilde de coração. É por isso que eu vivo na crise, porque eu não tenho nada de manso. E humildade de coração, meu nego, é um negócio que eu agarro com unhas e dentes. Mas eu não vivo na culpa, pelo que eu não sou, mas na esperança que a glória da graça de Deus mude a minha natureza. E quando eu falo isso para vocês, e quando eu digo essas características, eu não estou aqui como um bom vomitador, como um indivíduo que come ovo frito e arrota caviar. Já viram, né? Você come ovinho frito, depois... Nossa, comi um caviar no almoço que não desceu bem. Eu não estou como alguém que está impondo a vocês alguma coisa. Eu estou como alguém que está dizendo, essas são as minhas limitações. Essas são as características que eu não quero ter em contraste com aquelas que eu procuro. Judas também nos fala de algumas características que a gente deve procurar. Mas vós, amados, juntos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha essa expressão, nós vamos abri-la talvez na semana que vem, se houver tempo. A esperança da misericórdia. Sabe o que significa isso? É a completa consciência da incapacidade. O Evangelho é para pessoas que não dão conta. Por isso ele é cheio de graça, de favor que não se merece e de misericórdia, aquilo que não nos dá o que nós merecemos. Graça e misericórdia estão como duas faces de uma mesma moeda. Se a graça é um favor que você recebe, que você não merecia, a misericórdia não permite que Deus te dê aquilo que você merece. E Judas vai dizer que nós temos que fortalecer-nos a nossa fé no amor de Deus e na esperança de que a misericórdia de Deus vai nos suprir para a vida eterna em Cristo Jesus. Diga comigo, esperança de misericórdia. Diga para o irmão que está do seu lado, esperança de misericórdia. Por isso que a gente continua caminhando. E aí Judas vai terminar dizendo que nós devemos nos apiedar daqueles que estão vivendo entre nós e que não têm ainda Jesus. Suzuai, salvai, traz vida a alguns com temor, arrebatando-os do fogo. E aí ele vai orar, finalizando essa lista, dizendo, perdão, faltou uma característica, odiando até a túnica manchada pela carne. Túnica tem a ver com vestes, vestes tem a ver com proceder. Não estou falando de veste no sentido de tipo de roupa, se é curto, se é comprido, se é decotado, se é não sei o que, se é apertado, se é frouxo. Isso tem a ver com você e o Senhor. Isso é o exercício de sua vida com Ele, se algo é legal para você ou não, se algo é indecente ou não, isso precisa ser produto da sua consciência e não da minha bordoada como pastor, para dizer o que é e o que não é.
Isso você descobre. Já tivemos alguns irmãos que me pressionaram aqui nesses poucos anos, quase 17. Você tem que falar sobre roupa. Eu me nego a falar sobre roupa. Porque isso é de foro absolutamente íntimo e com o Espírito. É algo que, se você não se sente bem por causa da inquietação do Espírito, não é porque eu vou cobrar que isso vai mudar. Entendem? E aí Judas vai orar. A túnica manchada de carne é a atitude. Tem a ver com a maneira como a gente procede. E aí Judas vai orar dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Entenderam o contraste? Semana que vem a gente volta em algumas particularidades. Vamos abrir algumas coisas mais específicas dentro dessa realidade. E aonde isso se encaixa no processo de perseguição? É exatamente no contraste. Os que não têm o Espírito e vivem no mesmo ambiente com aqueles que têm o Espírito, resistem ao que é de Deus. Assim como a perseguição seria pai contra filho, filho contra pai, num ambiente mais estreito das relações sociais, que é chamado de mater, um ambiente que produz a relação social. Também, na comunidade da fé, nós lidamos com esse conflito entre aqueles que buscam pelo Espírito viver a crise e aqueles que simplesmente se contentam com a culpa do que não são. Essa é a diferença. Semana que vem a gente volta. Vai abrir algumas pontes, algumas partes específicas. Pensar algumas coisas para pensarmos juntos. Entendem que isso não é um manual de ética? Entendem que isso não é uma cartilha do faça e do não faça? Porque as transformações têm que ocorrer de dentro para fora, do meu espírito para a minha mente, da minha mente para o que eu sinto e do que eu sinto para o que eu faço. Sabe por que tem que envolver pensamentos e sentimentos? Porque a maior parte do tempo nós pensamos e pensamos, nós sentimos e pensamos que pensamos. A maior parte do tempo nós sentimos, os pensamentos enchem nosso interior e nós pensamos que estamos pensando, mas nós não estamos pensando, porque pensamento é lógico. No pensamento você constrói relações cognitivas, você cria um ambiente lógico. O sentimento não precisa de lógica, ele se instaura e ele busca razões para estar ali. Entendem a diferença? Culpa e crise são típicas dos dois ambientes. Crise é lógica, é pensamento, é compreensão do estado e atitude para mudança. Culpa é sentimento. Eu vou buscar as razões que me mantêm preso a elas. O que eu não consigo, o que eu não dou conta, o que eu já tentei e não consegui. Entendem? É até aqui. Semana que vem a gente abre um pouco mais dessas realidades.